Gente, eu vou conversar agora aqui com a Gisele Sena. Gisele é especialista em terapia cognitivo-comportamental e com ênfase em terapia do esquema. Bem-vinda, Gi. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite mais uma vez, do Ciclo CA. É um prazer estar aqui. Que ótimo. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre a sua trajetória na psicologia, como é que você escolheu psicologia, como é que você chegou na terapia do esquema. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, coloca um pouquinho também do que você, né, da sua formação, quem que você é. Quem é a Gi? Quem é a Gi é uma boa pergunta. É uma pergunta difícil de responder às vezes, difícil, né? Difícil demais. Mas profissionalmente acho que eu consigo. Vamos lá. Eu adoro contar minha história, Lu. Eu gosto. A psicologia, ela apareceu na minha vida, eu falo que ela caiu de paraquedas. Porque não era pretensão, jamais pensei na minha vida ser uma psicóloga, né? E antes da psicologia, eu pretendia fazer medicina veterinária, eu já tinha isso muito certo comigo, né? E eu escolhi a psicologia meio que no UniT. Só que o campo, né, de humanas, a gente sabe o tanto que é encantador, principalmente tudo que fala sobre nós. E eu sou formada há 20 anos. Eu me formei na PUC e eu comecei a minha trajetória na psicologia muito assim, aleatoriamente. Mas me encantei a ponto de eu larguei o curso uma vez para poder fazer medicina e acabei retornando porque a forma como eu queria estar com as pessoas, a medicina não ia me proporcionar. Eu gosto de ser íntima das pessoas e a psicologia ela traz isso assim lindamente pra gente, essa oportunidade de poder estar próximo, de poder estar perto, de poder cuidar de um jeito muito especial das pessoas. Então, isso mexeu muito comigo, né? E eu retornei para a psicologia e terminei o curso. E a minha trajetória com a psicologia não começou com a terapia cognitivo-comportamental, não começou com a terapia do esquema, até porque há 20 anos atrás, essas linhas teóricas, elas estavam começando. Não se tinha muita ênfase nisso, não se dava ênfase. Para vocês terem uma ideia, a faculdade que eu fiz, ela não tinha disciplinas sobre terapia, TCC, terapia cognitivo-comportamental, a gente não falava muito sobre isso. A gente tinha trabalhos que a gente fazia que citavam a terapia cognitivo-comportamental e as pessoas mais curiosas iam atrás para poder saber o que era isso, né? E aí o que acontece? Eu me formei e eu fui trabalhar com psicologia humanista, que é uma linha que eu amo. E por quê? Isso eu gosto de falar muito para as pessoas. Eu acho que psicólogo é um jeito de ser. E a gente tem que procurar uma linha que se encaixe no seu jeito de ser, na forma como você é, que você nessa autenticidade como pessoa, porque é muito importante que a gente seja autêntico para a gente se conectar com o paciente. Isso faz muita diferença no processo. Então, naquela época, dentro das opções que eu tinha, a terapia humanista era a que mais tinha a ver comigo, porque eu amo emoções, amo sentimentos, amo as emoções das pessoas, não tenho medo delas, não tenho medo das minhas. E essa teoria, ela trabalha o tempo inteiro com experiência, emoção e assim vai. Só que o meu percurso dentro da psicologia foi me levando para a TCC da seguinte forma. A minha grande paixão sempre foi psicologia hospitalar. Eu sou especialista em psicologia hospitalar. Foi a minha primeira especialização. E eu trabalhei durante muito tempo com psicologia hospitalar. Quando eu chegava para fazer as entrevistas, eles me perguntavam: você trabalha com terapia cognitivo-comportamental? E aí, mais uma vez, a terapia cognitivo-comportamental apareceu na minha vida e eu sem saber exatamente como era essa terapia cognitivo-comportamental. E eu gosto de contar essa história, a minha história, porque a relação começou aí. Eu fui trabalhar nos hospitais com terapia humanista e dá super certo, né? Mas eu fui trabalhar e eu falava para eles assim: olha, eu não trabalho com terapia cognitivo-comportamental, mas eu posso aprender a terapia cognitivo-comportamental, eu acredito que eu posso ser uma boa profissional trabalhando mesmo com uma outra abordagem, até que, certa vez, né, o bichinho da curiosidade me picou e eu falei: vou comprar um livro de terapia cognitivo-comportamental para eu entender o que é isso, pelo menos lendo, para ver se eu tenho alguma identificação com essa teoria, com essa linha. E aí eu comprei
Aquela Bíblia, que é um livro, é o livro da Judith Beck. Quem tá na área sabe, conhece, né? E eu comprei aquele livro e eu comecei a ler aquele livro. E aí que entra a minha história com a terapia cognitiva, que também tem a ver com a terapia do esquema. Eu comecei, então, eu falo que eu conheci essas duas teorias de dentro para fora. Foi assim que aconteceu comigo. Eu vivenciei a terapia, a TCC e a TE de dentro para fora. Eu li, eu achei que fez muito sentido. E aí eu comecei a aplicar em mim as técnicas que eu estava lendo do livro. Então, eu fui meu próprio laboratório de TCC. E aí começou a dar muito certo. Começou a fazer muito sentido. Eu comecei a ver resultado na minha própria vida. E eu decidi, eu vou fazer isso com os meus pacientes e vamos ver o que isso vai acontecer. Até então eu trabalhava no hospital. E ainda não tinha feito a formação? Não tinha feito a formação ainda. Por isso que foi de dentro para fora, né? Eu comecei a aplicar, comecei a ver resultado. E aí então eu senti necessidade, sim, de aprofundar, porque eu não poderia estar ali trabalhando o tempo inteiro com algo que eu não tinha um conhecimento mais amplo e aquilo foi me instigando. Eu procurei primeiro uma terapia em terapia cognitivo-comportamental para eu ser uma paciente em terapia cognitivo-comportamental, para eu vivenciar a terapia cognitivo-comportamental e entender o impacto disso na minha vida. Porque quando a gente tem a experiência, é muito legal porque você consegue impactar mais ainda o outro, sabe? Sim. É muito legal. Porque aí você tem uma propriedade e uma crença tão forte naquilo que você está fazendo, né? Não é que esse é o único caminho, mas esse foi o meu caminho e eu gostei bastante. Então, eu procurei primeiro uma terapia, TCC, uma terapeuta em terapia cognitivo-comportamental e supervisão. Sim. E aí eu fui fazendo os dois, estudando por minha conta e fazendo os dois. Até que, como fez muito sentido para mim, eu resolvi, então, fazer especialização em terapia cognitivo-comportamental. Fiz 2 anos de especialização. Assim, foi magnífico, mudou muito a minha vida e a minha forma de pensar as pessoas. Pensar como eram as questões dos meus pacientes. E, de fato, a terapia cognitivo-comportamental, ela veio trazer o plus que eu precisava. Que era o quê? Eu precisava de uma certa objetividade. E eu via que os pacientes se queixavam muitas vezes dessa subjetividade extrema, que também é importante, mas a gente precisa, né? A gente precisa de um pouco de clareza, a gente precisa dar para o paciente um pouco de previsibilidade, de clareza, de recurso para ele lidar com as próprias questões, que ele sinta que é palpável, que ele dá conta de fazer, que ele consegue produzir ali e sentir o resultado acontecendo, né? Aconteceu comigo, né? Eu fui para a terapia cognitiva, senti isso na minha própria pele, e, então, eu decidi me tornar uma terapeuta cognitivo-comportamental. Você, no caso, acha que esse instrumento que você dá para a própria pessoa, para o paciente, ele faz com que ele se sinta um agente ativo no processo dele? Exatamente, e é como eu acredito que tem que ser a terapia. Eu acredito que um processo terapêutico, ele precisa dar para o paciente ferramentas suficientes para que ele seja o próprio terapeuta dele. O nosso objetivo não é segurar o paciente, o nosso objetivo é autoeficácia. E o que significa isso? Significa a gente proporcionar para o paciente, facilitar para o paciente condições para que ele possa fazer com ele mesmo o que ele faz junto com a gente dentro do consultório. É processo, a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, a gente sabe de todos os entraves, amarras que esse processo tem, né? Cada um tem a sua história, carrega aí os seus fardos emocionais e a gente precisa, assim, romper várias barreiras para chegar. Mas o nosso objetivo maior e é o objetivo também da TCC, fazer com que o paciente seja o seu próprio terapeuta. A gente quer que ele bata asas e voa. Nós, pelo menos eu, enquanto psicóloga, eu quero que o meu paciente ele tenha autoeficácia, que ele sabe fazer fora o que ele faz comigo dentro da terapia, né? Fantástico, perfeito. E você, então, começou a atuar na terapia cognitivo-comportamental, fez sentido isso, certamente juntou com a sua experiência em terapia humanista. Dentro do hospital deve ter sido muito útil, imagino, porque é o acolhimento da humanista
com a objetividade da TCC. Exato, com a condição da TCC me ajudou muito porque dentro de um hospital a gente tem uma dinâmica muito diferente de um consultório. Os pacientes, eles ficam lá pouco tempo. Basicamente, o nosso trabalho lá é fazer o máximo que a gente consegue no tempo que a gente não sabe qual é que o paciente vai estar ali. Seja porque ele pode receber alta breve ou pode morrer. E a gente não trabalhava só com foco no paciente, também com foco em família, na equipe. Porque ali, eu costumo falar que os dramas hospitalares, eles são dramas que afetam a nossa vida como um todo, porque são dramas muito existenciais. E aí entra a psicologia humanista lindamente para poder fazer esse casamento. Perfeito. E a psicologia breve, que é muito da TCC, porque a TCC é mais breve, mais focal, costuma ser, né? E aí, foi aí que eu vi que dava muito certo, né? Mas ainda faltava alguma coisa. Aí que eu ia chegar. Como que você caminhou da TCC para a terapia do esquema? Exato, essa é a história que eu mais amo. Não imaginava o que era isso, terapia do esquema. A gente não tinha noção. Quando eu comecei com terapia do esquema, para mim isso era assim, era aquela história, né? O que é isso? Como se alimentam, como se comportam, de onde vem, sabe? Eu não sabia o que era. Eu cheguei um dia para fazer uma sessão de terapia com a minha psicóloga e ela me perguntou o seguinte: tá, Gisele, você quer continuar fazendo as suas sessões em terapia cognitivo comportamental clássica ou você quer fazer terapia do esquema? Eu falei, oi? O que é isso? Terapia do esquema? Foi então que ela me explicou o que era a terapia do esquema. Eu vou contar um pouquinho daqui a pouco, mas antes disso, só para finalizar a história, quando ela me contou, eu fiquei encantadíssima. Eu falei, isso existe? Ela falou, sim, eu estou estudando para essa teoria e eu quero saber se você topa, né, esse percurso. E aí eu não pensei duas vezes e fui fazer. Então, mais uma vez, a terapia do esquema também entrou na minha vida de dentro para fora. Eu experimentei a terapia do esquema comigo, no meu processo terapêutico, e isso criou ainda mais sentido para que eu quisesse me tornar uma terapeuta de esquemas. Eu acho que a experiência, gente, muda tudo. Você poder experimentar. Eu não acho, Lu, que a gente precisa experimentar tudo na vida para saber como é. Não é sobre isso. Mas é sobre certas coisas que a gente tem acesso, tipo, principalmente o psicólogo, que precisa estar muito conectadinho à experiência dele, com como ele vai agir, atuar como psicólogo, com a linha que ele trabalha, né, com as ideias, com o que ele acredita, como ele acredita que é o ser humano. Isso tudo tem que estar bem alinhado para a gente trabalhar bem. E aí foi quando a terapia do esquema entrou na minha vida e mudou completamente a minha vida. Mudou completamente essa pessoa aqui. E aí eu falei, gente, foi aí que engatou, porque eu falei, eu quero que os meus pacientes sintam o que eu estou sentindo aqui com essa terapia. Então, o que eu queria proporcionar para os meus pacientes era a mesma experiência emocional que eu estava tendo ali, dentro, com a minha psicóloga. Eu queria que eles experimentassem a mesma coisa, né? Lógico, não dá pra ser a mesma coisa, mas eu queria que eles sentissem isso que eu tava sentindo. Eu falei, gente, tem como ser ainda mais eficaz? Tem. E aí foi onde entrou a terapia do esquema na minha vida, na minha história, e tá até hoje, que é a linha que eu trabalho, que eu gosto e que tem ainda mais a ver com o meu jeito de ser. Porque a terapia do esquema, ela casou a subjetividade do humanismo com a objetividade da TCC. E quando a gente tem isso, a gente tem uma teoria aí que vai trazer um combo. Eu não vou falar que ela é completa, porque a gente sabe que todas as teorias, elas têm não são falhas, elas têm buracos aí, coisas para serem preenchidas. Ninguém preenche 100%, mas a terapia do esquema me atendeu assim, de um jeito tão grande, que eu falei assim, gente, isso precisa ir para frente. Eu quero colocar isso na minha vida de outra forma também, não só como paciente, eu quero levar isso para os meus pacientes também. E ela casa bem essas duas vertentes, porque ela traz essa objetividade e ela dá um passo para frente da TCC, porque ela vai considerar muito a subjetividade, e não que a TCC não considere, mas é porque o foco da TCC é mais o pensamento e o comportamento, e aqui na terapia do esquema, nosso foco vai ser as emoções, as sensações, né? Então, assim, eu não sei se as pessoas compreendem como foi esse processo todo, mas a terapia comportamental, ela teve momentos
importantes e específicos de desenvolvimento. Então, a gente começa com o behaviorismo lá atrás, que é a análise do comportamento, que até hoje tem grandes avanços, a gente tem vários avanços nesse campo da análise do comportamento, então a gente chama de primeira onda. Então, a gente tem a primeira onda, que é a análise do comportamento, que dá foco no comportamento. E aí a gente vai ter todos aqueles conceitos, contingência, né, que a gente aprende na faculdade, mas o foco é no comportamento. Segunda onda, aí a gente entra com a terapia cognitivo-comportamental, que é quando eles já levam em consideração um pouco mais essa subjetividade emocional, porém o foco aqui são nos pensamentos. Então a gente tem a TCC, a gente tem trabalhando aí com o foco no pensamento, gerando comportamento e passando pela emoção, ok? E aí, dessa segunda onda, a gente tem a terceira, que é a onda que a terapia do esquema faz parte. Né? Lembrando que essas 3 ondas, elas não são melhores, uma melhor que a outra. Elas vêm complementar uma a outra, elas agregam valor uma à outra. Mas todas elas têm seu valor. E aí, quando a gente chega na terceira onda, a gente tem um foco maior nas emoções. E aí a gente tem todas aquelas linhas de terceira onda hoje, que a gente chama, né, e a terapia do esquema é uma delas, a gente tem a DBT, a gente tem o Mindfulness, a terapia da compaixão, e a gente trabalha a ACT, exatamente. Todas elas dão um enfoque muito grande no experiencial. E isso é uma diferença também muito grande, porque elas vão focar no experiencial, no vivencial, e a gente sabe que quando a gente está trabalhando com emoções, né, a gente precisa trazer o paciente para a experiência para que ele sinta, ele tem que aprender a sentir. E isso é um grande desafio como terapeuta. Só que isso muda tudo. E como que foi essa experiência? Você pode contar um pouquinho para a gente, essa sua experiência pessoal, quando você começou a se trabalhar com a terapia do esquema? Sim, quando eu comecei a compreender melhor a terapia do esquema, eu comecei a vivenciar como pessoa e eu comecei a levar isso para a clínica. O que eu percebi? Qual foi o maior impacto que eu percebi na vida dos meus pacientes e na minha clínica, nos resultados clínicos, né, que eu tinha com eles, que eu tenho com eles, foi o nível de clareza que esses pacientes começaram a ter sobre o funcionamento deles. Então, basicamente, a terapia do esquema, ela vai ajudar o paciente e o psicólogo, é um trabalho a 4 mãos, vai ajudar o paciente e o psicólogo a construir um GPS. Eu adoro essa metáfora do GPS, eu acho que dá para a gente entender bem. O paciente ele vai compreender o funcionamento dele de uma forma tão clara. E, consequentemente, o terapeuta, conhecendo também, tendo clareza do funcionamento desse paciente, ele vai conseguir oferecer as melhores ferramentas para esse paciente conseguir trabalhar as questões que ele tem ali na vida dele. Isso gera resultados incríveis e isso gera adesão ao tratamento também, que foi um outro impacto que eu percebi, tem uma adesão maior. Gente, não adianta a gente brigar com a vida. Tem certas condições humanas que a gente não vai mudar. Uma delas é a necessidade que nós temos de previsibilidade, de segurança. Nós não podemos prever tudo na vida. Mas quando a gente está trabalhando com terapia do esquema e a gente vai mostrar para o paciente que existe um funcionamento de determinada forma, porque aconteceram coisas na vida dele que levaram ele a se comportar assim, a sentir dessa forma, a pensar desse jeito, ele começa a ter uma certa previsibilidade, ele começa a prestar atenção nos ambientes que são ameaçadores para ele, onde ele vai, quando ele vai ter que tomar cuidado, que ferramentas ele vai tirar da caixinha de ferramentas que a gente constrói juntos para poder lidar com aquela situação, sabe? E aí ele vai se tornando uma pessoa mais funcional. E essa clareza para eles muda demais, não só resultados, como essa adesão, essa vontade de continuar em terapia. É fácil? Não é. Também não é tão simples assim, aqui a gente conversando, porque a gente sabe que existem dores muito grandes, muito profundas. E outra coisa que a terapia do esquema proporcionou foi essa diferença que eu vi que, porque ela vai trabalhar com um conteúdo mais límbico, é um conteúdo mais profundo, é um conteúdo um conteúdo refinado, uma circuitaria muito refinada, né? A gente vai trabalhar com pacientes também mais difíceis,
muitas vezes com pacientes que têm questões emocionais bem profundas, né? E isso é legal, porque a gente consegue ir lá nessas questões profundas, mas a gente também vai ter essa dificuldade no processo que é natural, que é do paciente começar a querer entrar em contato com essas emoções. E por quê? Porque dói, né? Então é bem difícil isso, né? Mas assim, para ficar claro, para resumir um pouquinho essa coisa de terapia de esquema, porque eu acho que a pergunta é o que é isso, afinal de contas, Gisele, fala aí mais claro pra gente o que é essa terapia de esquema. Basicamente, a terapia de esquema é uma terapia que vai procurar padrões emocionais que são construídos na nossa vida lá atrás, normalmente nas nossas primeiras experiências, lá na infância, às vezes até quando a gente nem tem cognição ainda formada. Quando a gente ainda é bebezinho, quando a gente, né? E essas experiências, a gente sabe que a gente tem um sistema límbico que registra absolutamente tudo, desde quando a gente nasce, acho que até intrauterino, antes de nascer, ele está ali registrando muita coisa. E essas experiências vão ficando ali registradas nesse sistema límbico. E com o tempo, à medida que a gente cresce, se a gente repete essas experiências várias vezes, essas experiências vão formando na gente lentes interpretativas da realidade, que são os esquemas. Os esquemas, que são esses padrões emocionais. E eu gosto de falar, Lu, que o esquema é uma sensação. Por quê? Porque a cognição que acompanha o esquema, ela é formada depois. O que a gente faz na terapia do esquema? A gente traduz essa sensação para o paciente. E é muito legal. Por exemplo, uma coisa é você trazer uma experiência muito solta sua sobre algo que você sente e eu dar um nome. Eu dizer para o paciente, isso acontece muito. Eu dizer e falei assim, a sua sensação, eu gosto muito de conversar com eles e eu combino com eles desde o início. Eu falo, olha, eu vou te interromper algumas vezes porque eu vou querer entender como você se sentiu. E aí, isso é importante pra gente, isso é importante pra mim. Não te preocupe se você não sabe me dizer, eu vou te ajudar. Sabe? Então, é diferente eu dizer pra você assim, aí Luciana tá aqui me contando a história, mas eu dizer pra você assim, Lu, me conta aqui, como é que você se sentiu no momento em que você tá me contando uma história tua importante, você se recorda como você se sentiu no momento que essa experiência aconteceu? E é óbvio que é difícil às vezes conectar com isso, mas aí a gente ajuda. E aí a gente vai lá com o paciente, né, e fala, olha, deixa eu te ajudar, eu vou te dar 3 opções. E aí a gente vai fazer uma investigação desses esquemas aí. Então muitas vezes eu falo assim, essa sensação que você teve lá atrás tem a ver com você, né, com o que hoje você pensa em as pessoas vão embora, elas vão me deixar, a qualquer momento elas podem me deixar, elas podem partir da minha vida. E aí o paciente fala, às vezes não. Eu falo, então tá, segunda tentativa. Essa experiência, né, essa sensação tem a ver com você pensar que as pessoas, quando elas te conhecem de verdade, quando elas sentem, quando elas se conectam com você, e elas conseguem te conhecer mesmo, conhecer você por inteiro, elas acabam por não gostar de você. A sensação que você tem é que tem algo em você que faz com que as pessoas queiram ir embora da sua vida, não gostar de você, como se fosse um defeito teu, algo que você sente como sendo errado em ti. E às vezes o paciente fala, tem mais a ver essa sensação. Aí você vai chegando em qual esquema que está movendo aquela pessoa. É isso, Lu. A gente tem várias ferramentas para poder identificar os esquemas. Depois que eu sou terapeuta de esquema desde 2018. Depois que eu terminei meu curso em terapia cognitivo-comportamental, que eu me formei em 2016, especializei, eu comecei um curso em terapia de esquema, a pós-graduação em terapia de esquema, que foi até 2018. Então, quando você está na formação, a própria formação, ela oferece ferramentas para uma pessoa iniciante que não tem essa destreza que eu estou contando, a gente vai pegando com o tempo, mas ela traz ferramentas objetivas mesmo para a gente poder identificar esses esquemas e já ajudar esse paciente desde o início. O que é legal, né? Que a gente consegue tanto fornecer segurança para o terapeuta, essa previsibilidade que a gente falou, quanto para o paciente, porque ele usa essas ferramentas, ele se sente seguro, e o paciente também, porque ele vê, ele enxerga, ele consegue perceber, sabe? Como é que isso acontece. No caso, Gisele, tem esquemas pré-definidos em que o terapeuta encaixa a pessoa naqueles esquemas ou é algo mesmo só da sensibilidade do terapeuta?
Não, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. A gente não nasce com um esquema, assim, é isso que você quer saber? Não, na assim? verdade, os tipos de esquema. Quando você começa essa investigação, você tem uma hipótese. Ele pode ter um esquema disso ou daquilo, né? Sim. E você vai caminhando para chegar. Então, é sobre isso. Esses esquemas que foram padronizados, a princípio, para que o cliente se encaixasse em algum deles. E, a partir dali, tem um protocolo, tem algo que norteia esse tratamento a partir do esquema que o cliente trouxe? Olha, a terapia do esquema não é protocolar. Então, diferente da TCC, que tem primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, e a gente segue mais ou menos ali um script que a gente sabe que não dá para seguir, né? Ser humano é imprevisível, a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro com o paciente, mas na terapia do esquema, a gente tem sim, a gente tem ali, para cada esquema, a gente tem uma forma que a gente consegue fazer um esboço de como pode ser o tratamento, porque a gente vai trabalhar com o seguinte, isso é importante falar. De onde vem esses esquemas? Eu falei, são padrões emocionais que a gente constrói lá atrás. Eu gosto de falar isso porque esquemas são sensações, não são só cognições. Então, o que acontece? A gente tem que ir nessa sensação, que é essa investigação que eu fiz com você, né? Mas o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com para até chegar nesse campo, né, das sensações, a gente, para formar esses esquemas, de onde é que eles vêm, como é que eles formam? Esses esquemas, eles são formados por faltas. A gente tem, o Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, ele falou o seguinte: existem 5 necessidades emocionais básicas que, se elas não forem supridas no momento certo da vida daquela pessoa, elas vão provocar faltas. Essas faltas é que provocam as lentes que a gente chama de esquemas. Então, basicamente, esquemas são necessidades emocionais não atendidas que, devido às experiências que foram repetidas, reforçando essas faltas, a gente cria essas lentes e a gente vai interpretando a vida e situações que, de alguma maneira, deflagram emoções semelhantes como aquelas faltas que a gente sofreu lá atrás. E aí, por que eu estou contando isso? São 5. São 5. São 5 necessidades emocionais básicas. A gente pode falar delas rapidamente. A primeira ele chamou de vínculo seguro, né? Que acontece numa fase da vida bem inicial, quando a gente é bebezinho ainda. E o que é esse vínculo seguro? A gente tem necessidade de se sentir amado, protegido, de ter atenção, de ter cuidado, de se sentir conectado, pertencente. E a gente precisa disso, sabe? Essa é a primeira necessidade emocional básica. Se a gente tem uma falha dentro dessa necessidade emocional, a gente vai formar esquemas que a gente chama de esquemas de primeiro domínio, que é esse, são esquemas nesse campo. Esquemas de quando a gente tem uma falha nesse primeiro domínio, desse vínculo seguro, a gente vai ter sensações de desconexão e rejeição muito fortes. Então, são pessoas que trazem isso no escopo de vida, sabe? E provavelmente repetiram essas experiências ao longo do tempo, e elas vão trazer isso para a vida delas. Segunda necessidade emocional básica, autonomia e independência. Então, o que a gente precisa e competência, na verdade, né? Então, o que a gente precisa é dar oportunidade para a pessoa experimentar as capacidades que ela tem, as habilidades que ela tem para lidar com o mundo, com as tarefas do dia a dia, com as coisas. E aí que eu falo que é super difícil mesmo, porque os pais que são pais no primeiro domínio, que estão ali conectadinho com a criança, com ela bem pertinho, ele tem que soltar essa criança. Então, são pais diferentes, né? E é super difícil, é desafiador mesmo. Mas aí, quando falta, a gente tem aí autonomia e desempenho prejudicados. E aí são aquelas pessoas mais dependentes, que têm dificuldade de se enxergar como capazes para realizar coisas. Esse segundo domínio, ele é um domínio muito focado na parte no que tange as nossas realizações, como, por exemplo, os desempenhos escolares, em esportes, em trabalho. E também são pessoas que se sentem competentes para lidar com coisas do dia a dia, ou incompetentes se faltou, como, por exemplo, um adoecimento, sabe? Morar sozinho e ter de lidar com coisas do dia a dia, né? Então, elas têm dificuldade nesse campo. A segunda necessidade. A terceira é limites. Só que são limites com afeto. O Young deixa muito claro, não é qualquer limite. Você vai ser autoritário demais, vai lá cortar a pessoa da sua vida, não. É limite com afeto. Por que o afeto faz diferença? Porque é importante que a criança, ela
sinta a necessidade daquele limite e ela sinta aquele limite como segurança e não como alguma coisa que vem tolir a vida dela simplesmente porque ela não pode fazer. Não, é entender que ali ela precisa, que ali é perigoso, que ela precisa fazer coisas, mas que ela tem que considerar um limite de segurança, né? E até porque pessoas que têm esquemas nesse terceiro domínio, ou seja, que tem uma falta nesse domínio, elas crescem com características muito sérias aí para a vida mesmo. Por exemplo, pessoas que não tiveram limites. Elas crescem muitas vezes acreditando que elas são melhores que as outras, que elas são grandiosas, que as regras servem para todos menos para elas. Não tem limite, não tem autodisciplina, que é muito importante para a gente conquistar coisas na vida. Dificuldades com frustrações enormes, sabe? Então, são essas pessoas aí no terceiro domínio. Aí a gente passa para o quarto domínio, aí a gente já tem o que a gente chama de liberdade de expressão. E o que é a liberdade de expressão no caso aqui da terapia do esquema? É uma necessidade emocional básica, mas que quando falta, o que a gente vai ter são pessoas pouco autênticas. São aquelas pessoas que elas vão estar sempre conectadas com o desejo do outro, tentando adivinhar o que o outro espera delas, para que ela possa, então, fazer exatamente como esse outro quer e sejam aprovadas por essa pessoa. E aí, sim, eles se sintam amados, conectados, sabe? E aí tem um grande problema aí também, né? Aliás, se a gente está falando de esquema, a gente está falando que tem falta, que tem problema, mas assim, e aí a gente vê pessoas muito subjugadas, às vezes autossacrificadoras, pessoas que fazem coisas só para buscar aprovação, reconhecimento, e não que seja ruim a gente ter aprovação e reconhecimento, mas dependendo do nível que a pessoa faz de movimento na vida para ter isso, a gente vê que é mais disfuncional do que funcional. Então, nesse campo, a gente tem um direcionamento para o outro importante. É a gente entender que existe um outro ali, ele precisa e compreender que tem um limite com aquele outro, mas que ele tem o direito de se expressar, de ir atrás das aspirações. Então, aqui a gente já precisa de pais que motivem, que incentivem as aspirações dos filhos, sabe? Não mas que incentivem, mostrando para essa criança que tem um outro ali e que nem tudo é viável para a vida, nem tudo vai ser possível. E por último, a gente tem uma necessidade emocional que eu amo, que eu acho que super, às vezes, negligenciada, principalmente hoje, que a gente tem um excesso de... eu acho que um reforço muito grande nessa parte de trabalho e desempenho, que é a espontaneidade e lazer. Essa é a quinta necessidade emocional básica, viu, gente? É necessidade básica, emocional básica, que é a espontaneidade e lazer, que a gente deixa para depois. A gente deixa muito para depois, né? A gente fala, não, isso aqui é bobagem, eu vou trabalhar. Isso aqui não é bobagem. A gente tem necessidade de uma pessoa que é negligenciada quando criança ou adolescente, nesse tipo de, nesse domínio, né, nessa necessidade emocional, ela cresce inibida, emocional, ela pode crescer inibida emocionalmente, ela pode ter sérios problemas com flexibilidade psicológica, porque é uma pessoa que vai crescer às vezes muito rígida, achando que tudo é obrigação, que ela tem que cumprir as coisas, que ela precisa fazer tudo daquele jeito, sabe? Então, olha aí. Então, a gente tem, falei disso tudo, né, para deixar claro, mas para mostrar para vocês o seguinte, se a gente conhece o que faltou do nosso paciente, a gente entende o que a gente precisa oferecer para ele. Esse é o nosso esboço. E cada um deles tem as suas derivações? Sim. A gente tem 5 domínios e nós temos 18 esquemas distribuídos nesses 5 domínios, né? Mas eu gosto desse escopo, desse esboço da necessidade emocional, porque eu falo até para os alunos. Muitas vezes eu falo, olha, se você não precisa saber de cor todos os esquemas. O que você precisa inicialmente saber é, vai atrás da necessidade emocional que está faltando nesse paciente. Onde está o sofrimento dele, sabe? Porque aí a gente já conecta com quais esquemas são possíveis de estar na circuitaria dele. Porque se ele traz uma falta do tipo assim, é muito comum isso em clínica, sabe? Esse tipo de queixa. Então, eu sinto um vazio enorme. A minha vida, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma família e tudo, mas aí eu consigo me sentindo que falta alguma coisa na minha vida que a gente chama de queixa difusa, né? Que é uma queixa que, por onde você começa, né? Então, quando esse paciente chega falando sobre esse vazio e a gente fala assim, quando é que você sente esse vazio? Conta pra mim, desde quando você sente isso, sabe? Aí a gente vai explorar um pouco isso com ele. Você começa a dar forma, né? A dar forma. Só que quando ele traz isso aí, Lu,
a gente já sabendo de necessidade emocional básica, a gente já olha e fala assim, opa, acho que tem um primeiro domínio conversando com a gente aí. Porque essa sensação de vazio, essa sensação de que falta alguma coisa na vida, principalmente quando a pessoa ela não tem outra queixa de outros campos da vida, sabe? Assim, por isso quando ela traz o discurso, pelo menos, ou no discurso dela, assim, não, minha vida tá ok, eu ganho dinheiro, eu consigo, né, eu trabalho, eu me viro na vida, eu tenho família e tal. A gente começa a pensar, essa necessidade provavelmente é a mais profunda de todas. E é assim, do primeiro ao quinto, a gente tem os esquemas mais profundos no primeiro domínio e o quinto os menos profundos, mas todos causam dor da mesma forma. Então, porque são faltas, né? Então, a gente já consegue pegar esse paciente que traz essa queixa difusa e já desconfiar, tipo, opa, deve ter alguma coisa de primeiro domínio, então eu já sei por onde começar a investigar esse paciente. Sabe? E aí a gente vai para aquelas perguntinhas que eu fiz aqui, te dei de exemplo para você, pra gente entender esse vazio, essa sensação, sabe, que ele traz. Então, assim, a terapia de esquema, ela é muito emocional. E o terapeuta de esquema, ele tem que estar muito preparado para entrar na vida emocional do paciente. E eu sempre falo, terapeutas de esquemas precisam gostar muito das emoções deles mesmos. A gente precisa gostar muito das nossas próprias emoções. E não ter medo delas, das nossas, para que a gente possa entrar no mundo do outro com essa profundidade, não ter medo das emoções que vão surgir ali na terapia. Ao contrário, a gente precisa que essas emoções estejam ali para que a gente possa, então, trabalhar e fazer a ressignificação que a gente precisa para o paciente poder sair de uma disfuncionalidade e trabalhar de um jeito mais funcional. A gente só cura emoção com emoção. A gente não cura emoção com cognição. Então, se a gente está falando de um paciente com uma dinâmica profunda desse jeito, né, a gente só vai conseguir um bom resultado terapêutico se a gente for nessa dor, se a gente for nessa falta, se a gente conseguir colocar ele conectado com a emoção que ele está trazendo para a gente naquele momento. Fantástico. E o que eu acho mais interessante e fascinante da terapia do esquema é exatamente isso, ela trazer elementos que são da sensibilidade, né? E que são da objetividade. Então, existem ferramentas objetivas, Sim. formas de trabalhar objetivas, mas o contato com a emoção nunca é deixado de lado. Não, né? não tem como trabalhar. Pelo contrário, o foco da terapia é a emoção. Isso. E, normalmente, todas as pessoas que procuram uma terapia, elas procuram pelas suas emoções. Exatamente. Né? É o maior desafio das pessoas. É o que o trabalho do Jung, a construção da terapia do esquema começa assim, com queixas que o Jung escutava na clínica dele, que era assim, tá, ok, eu já entendi o meu problema, eu já saquei o que acontece aqui, né? Mas eu não sei mudar meu comportamento nem meu jeito de sentir, o que eu faço? Então, assim, os pacientes, eles chegam sedentos. Isso é muito comum, né? Muito. Tipo, eu já entendi, eu sei tudo sobre mim, mas eu não consigo mudar. Né? Por que eu não consigo mudar? Porque não houve mobilização desse conteúdo límbico, dessa parte emocional, que de fato é trabalhoso. E o terapeuta do esquema, ele precisa então ter essa intimidade com emoções, gostar delas, sabe? Eu costumo brincar, falar, não ter medo de chorar junto com o paciente, de mostrar o que sente, pois isso conecta muito a gente, sabe? E sair um pouco desse lugar neutro, que, na minha opinião, né, é um pouco complicado a gente falar sobre isso até. A gente precisa da conexão com o paciente o tempo inteiro. Nessa linha teórica, a gente precisa muito, né? Com certeza. E isso é muito bonito, né? O terapeuta poder ser ele mesmo, ele poder expressar as coisas dele. E, realmente, isso vai fazer com que essa conexão puxe, né, toda essa questão que ele vem trazer de emoção, porque ele vai sentir um lugar seguro. Você está falando de uma emoção com alguém que também se emociona. Exatamente. Né? A gente desmistifica um pouco essa ideia do terapeuta, né, hierárquica do terapeuta ali, e a gente começa a falar de igual para igual. Exato. Sabe? É óbvio que existe um limite ético e tudo, mas não é sobre isso que a gente está falando. Né? A gente está falando de quem sente para quem sente. Exatamente. Eu consigo te entender, porque eu também tenho um coração batendo dentro do meu peito, e esse coração sente também. E a gente sente não só porque viveu, a gente sente porque a gente consegue se conectar à empatia, sabe? Que é uma ferramenta verdadeira. É um interesse genuíno pelo paciente, a humanismo aí, de novo, né? Conversando com a gente. Mas é um interesse genuíno,
pelo paciente. E é por isso que a gente deve, sim, selecionar bem os nossos pacientes, Lu. E deve, sim, conhecer bem quem somos nós. Porque quando a gente também sabe dessa circuitaria nossa, porque todo mundo tem esquema. Dos próprios esquemas. Dos próprios esquemas. Aí eu também sei das minhas limitações. E aí tem certos tipos de pacientes, de problemáticas dentro da clínica, que realmente vai ser muito mais difícil para um terapeuta dar conta, outros vão dar, outros, né? E é legal para você direcionar até mesmo aquele paciente, para ele receber o tratamento adequado. Ele merece, ele precisa ser bem tratado, né? Então, você não tem que dar conta de tudo. O terapeuta do esquema não precisa dar conta de todas as demandas que chegam. Pelo contrário, ele precisa se conhecer o suficiente para dizer: aqui eu dou conta, aqui eu não dou não. Aqui não dá para mim, sabe? E isso ajuda muito todo mundo sai ganhando, né? E a gente vai, com essa rede que a gente vai construindo dentro do trabalho com terapeutas de esquema, a gente sabe, por exemplo, a gente tem um colega que a gente sabe, fala assim, aquele ali adora trabalhar com determinado tipo de demanda, o outro com determinado tipo de demanda, e assim vai, sabe? E aí a gente vai construindo essa rede e beneficiando cada vez mais as pessoas, porque eu acho que quanto mais acesso as pessoas tiverem ao autoconhecimento, a gente vai construir seres humanos melhores e com certeza uma sociedade muito melhor, com respostas muito melhores aí, de vida, de qualidade de vida, de saúde mental, né? Que a gente sabe que controla muito a nossa vida, comanda muito a nossa vida, essa mente. Ô Gi, você pode dar um exemplo para nós de como funciona a terapia do esquema na prática? Claro, aliás, acho que é fundamental a gente falar sobre isso para ficar claro, né, para poder entender. É difícil a gente trazer um caso só para fazer as pessoas entenderem, porque eu trabalho, né, com vários, mas assim, de uma forma geral, para ficar claro, eu gosto de trazer 2 exemplos. Um que eu sempre dou, todas as vezes, no curso, e já dei também lá nas lives que a gente fez, que é o primeiro para a gente entender com o que a terapia do esquema trabalha, né? Então, por exemplo, chega um paciente com um quadro de fobia social. Ele chega com esse diagnóstico, ele traz a fobia social. E quando a gente fala fobia social, dentro da TCC, a gente tem um protocolo lindo para poder trabalhar a fobia social, né? E funciona, gente, funciona bem, né? A gente sabe que um paciente que tem um quadro de fobia social, sendo exposto a um protocolo de TCC, ele vai funcionar, ele vai conseguir bons resultados. Aí a gente começa, dentro do protocolo de TCC, a gente vai para dessensibilização sistemática, que é uma técnica, técnicas de relaxamento, técnicas de habilidades sociais. Tudo isso vai ajudar o paciente a poder desconstruir esse sintoma e conseguir ser mais funcional na vida. Só que, e é para isso que a terapia do esquema está aqui, existem alguns casos que os pacientes não vão responder bem somente ao protocolo de terapia cognitivo-comportamental. Esse protocolo vai fazer parte do tratamento dele, mas eles vão continuar apresentando sintomas nesse campo. E é aí que a gente começa a pensar na terapia do esquema sendo aplicada a esses casos. Como eu expliquei para vocês, a terapia do esquema ela tem uma dinâmica bem profunda. A gente vai trabalhar com dinâmicas profundas porque a gente vai lá no sistema límbico, a gente vai lá na emoção para poder tentar entender. Então, muitas vezes, um paciente que chega com um sintoma de fobia social, ele precisa de algo além para poder ajudar ele não só a compreender, mas também a tratar. Então, vamos lá. Os esquemas são padrões. Vamos supor que esse paciente ele cresceu num ambiente que ele tinha um pai extremamente rígido, extremamente autoritário, que cobrava muito desempenho dele, que sempre tinha uma inflexibilidade nesse campo, tinha que fazer certo, tá? Vou exagerar um pouquinho, mas para ficar claro, tá? Para vocês entenderem. E uma mãe extremamente omissa, uma mãe que endossava o que o pai dizia, que tinha um pouco de medo de poder sair à frente, acolher esse filho, ou ir contra esse pai, enfim, coisas assim, né? Essa criança, ela vai crescer num meio que ela vai começar a construir, ela pode começar a construir um padrão emocional de que ela possui dentro dela algo que não está certo, que está errado, um defeito. E onde é que isso pode manifestar na vida desse paciente? Quando ele vai lá para a vida dele, ter que lidar com muitas pessoas, ou ter que se expor na vida, ele vai chegar lá e falar, meu defeito não pode ser visto.
né? Eu não faço nada direito. São construções, olha para você ver, de um padrão, de uma família rígida, né? Assim, onde ele não teve alguém que validasse ele como pessoa, tipo assim, não, tá tudo bem você fazer desse jeito, tá tudo bem errar, vamos tentar corrigir, vamos fazer correto, alguém que orientasse. Então, quando ele chega na vida adulta, ele começa a apresentar esse sintoma e muitas vezes ele não é só um sintoma, simplesmente ele precisa aprender a falar com as pessoas, não, ele precisa aprender a se olhar de uma forma diferente. Então, esse paciente, ele construiu um padrão emocional que a gente chama de defectividade, que é um esquema que está lá, né, que é um esquema que fala que a pessoa, ela possui algo de errado em si, e que se as pessoas, de alguma maneira, descobrirem isso que ela tem de errado, elas podem se afastar, elas podem não gostar dela. Então, essa pessoa cria uma certa aversão de se mostrar, de se expor, porque ela tem medo que esse defeito seja visto. Porque ela cresceu num ambiente em que ela ser como ela é, não era bom. Não era validado. Ela tinha que ser exatamente, ela tinha que ser boa em tudo, ela tinha que fazer, sabe? E outros esquemas que podem vir dessa situação. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque ele é um exemplo muito claro. E como a gente está falando, a gente falou, os esquemas são padrões. Se são padrões, eles vão acompanhar a nossa vida. Uma das coisas que é importante te lembrar também, que por serem padrões, eles vão fazer parte da nossa personalidade. Então, a gente não vai eliminar o esquema da vida de uma pessoa. A gente vai ajudar essa pessoa a hipoativar, ou seja, diminuir as sensações que advêm desses esquemas quando eles estão ativados diante de alguma situação. E aí eu gosto de trazer muito um exemplo clínico que eu trabalhei, né, de um paciente muito querido. Mas que é muito comum também, a gente assiste isso muito na clínica. Era um paciente com um esquema que a gente chama de fracasso. E o que é isso? O fracasso é um padrão emocional que ele tinha de que ele fracassaria. A crença que ele construiu sobre ele é que fatalmente ele fracassaria na vida. Que ele não tinha competência suficiente para poder atingir os resultados que ele queria na vida profissional. Toda vez que a gente falar de fracasso, a gente vai estar falando de um esquema que está ligado a desempenho, que é segundo domínio. Então, ele sempre se sentiu um fracasso. Porque veio de um escopo de vida muito parecido com esse exemplo que eu dei anteriormente, né? Com um pai muito rígido, uma mãe que endossava essa condição, e ele sempre se sentindo, assim, muito aquém do que ele deveria ser para poder conseguir, de alguma forma, a aprovação e o olhar desses pais para ele. E aí ele cresce, como tudo que ele fazia não estava bom o suficiente, ele cresce com essa crença de que eu sou um fracasso, eu não dou conta, né, de fazer nada direito, eu fatalmente não terei sucesso. Gente, isso tudo é construído, tá? É isso que a gente vem buscar na terapia de esquema. A gente quer mostrar para o paciente essa construção esquemática, né? E aí esse paciente começa a apresentar os seguintes sintomas. Ele é um paciente com um desempenho maravilhoso, fazendo mestrado, ganhando nota com louvor, mas a pessoa simplesmente não acredita que aquilo é verdade. É a famosa síndrome do impostor, sabe? Tipo assim, não, isso não está acontecendo comigo, isso não é verdade. Porque foi um padrão, uma forma de sentir que ele construiu lá atrás. E essa forma de sentir, como acompanha a nossa vida toda, o que ele fazia? Existe uma regra no nosso cérebro que chama coerência cognitiva. E o que é a coerência cognitiva? Eu preciso me sentir, eu preciso continuar me sentindo da forma como eu me percebo. Eu tenho que gerar uma coerência. E o que o esquema faz com a gente? Faz a gente continuar na vida se sentindo como a gente aprendeu a se sentir lá atrás. Ele se sentiu um fracasso lá atrás e ele tenta insistir em continuar se sentindo um fracasso agora. Então, o que ele fazia? Ele, mesmo tendo um bom desempenho e mostrando bons resultados, ele sabotava, ele, por exemplo, deixava para fazer de última hora a tarefa que ela não ia ficar bem feita. Ele evitava, ele tem um bom desempenho, mas ele evitava desafios profissionais porque ele achava que ele não ia dar conta, que ele fracassaria. Então, quando ele evita fazer o que ele dá conta de fazer, ele se coloca nesse lugar já de fracasso, de se sentir fracassado. Ele perpetua essa sensação de fracasso, porque ele não se dá nem a chance de saber se ele dá conta ou não de fazer. Então, esse paciente, ele vivia nesse lugar. Ele se colocava nesse lugar. Ele
não fazia as tarefas corretamente, fazia em cima da hora para poder... Isso tudo é inconsciente, é bom lembrar que não é proposital, é uma coisa que ele fazia. E a gente vai detectar isso durante a terapia. E foi isso que a gente fez. Ele procrastinava, sempre fazia as tarefas não de um jeito que ele conseguia, assim, um pouco mal feitas, evitava desafios profissionais para que ele pudesse continuar se sentindo aquém do desempenho na caixinha. E com isso, à medida que eu fui mostrando para ele que isso era um padrão, que isso foi um padrão construído, que ele entendeu isso lá atrás, e mostrando para ele também tudo que ele dava conta, tudo que ele já tinha construído, e a gente foi conseguindo quebrar esse padrão emocional, né? Esse paciente começou, então, a bater asas e voar. Então, ele trabalhava em escritórios onde ele era muito explorado, onde essa sensação de fracasso continuava a acontecer, porque ele tinha um chefe também que era autoritário igual o pai, que falava que não estava bom, o que ele fazia, né? O sonho da vida dele era sair e montar o próprio negócio. Ele conseguiu sair, montar o próprio negócio a partir do momento que ele consegue romper com essas amarras esquemáticas, só que eu brinco que a gente fica inteligente, o esquema fica mais... né? Ele faz curva, então é aí que entra a gente como terapeuta, não só porque o paciente conseguiu fazer essa evolução, a gente largar o paciente, não, a gente tem que acompanhar o paciente, né? E aí esse paciente consegue fazer essa ruptura, consegue se colocar nesse lugar e assim, toda vez que ele tinha uma reunião com um cliente importante, ansiedade, suava, levava um apoio, um advogado de apoio, alguém junto com ele, né? Pra ele poder se sentir mais seguro e tudo. E isso foi, aos poucos, sendo desconstruído. Olha aí, o mesmo sintoma da fobia social, que a gente falou aqui atrás, porém dentro dessa situação. Só que ele rompeu, conseguiu, deu esse passo, e eu disse pra ele assim, cuidado, você tá num momento crucial, porque se a gente tá falando de padrão, a gente tá falando que esse padrão ele vai tentar se manter. Ele vai fazer alguma coisa pra ele poder se manter aqui. O que aconteceu? Ele começou a colocar muitos clientes em agenda. E o que acontece quando a gente coloca muita gente para atender? A qualidade. A gente não dá conta. Aí a gente fracassa. A qualidade fica comprometida do trabalho, esqueci os compromissos de trabalho, esqueci um prazo, começou a fracassar lindamente, porque... Tinha que manter o esquema. Tinha que manter o esquema. Exatamente. E aí foi um novo movimento, né? E aí sim, aí é a funcionalidade. Ele entendeu que ele precisava de sócios, ele foi atrás de sócios. Ele entendeu que ele tinha que direcionar o campo de trabalho dele para um nicho, porque isso tudo ajudava ele a dar um soco nesse esquema, que vinha falar com ele que ele fracassava. Não, eu vou direcionar meu nicho. Ele começou a fazer o trabalho dele com pessoas, inicialmente pessoas junto com ele, ótimo, isso é super funcional para dessensibilizar, que é uma estratégia que a gente usa mesmo. Depois ele começou a arriscar os casos mais fáceis aí sozinho, a poder se perceber, a perceber a capacidade real que ele tinha e também perceber onde ele não tinha realmente também, porque a gente não tem tudo. Mas para ele poder pedir ajuda e não para ele poder ficar tentando, porque com o esquema de fracasso, ele não sabia, mas ele falava que sabia, ia lá, fracassava e mantinha essa ideia sobre ele. Né? E não é isso. Né? E aí ele começou a aprender a pedir ajuda quando ele precisava de fazer algo que ele não tinha tanta habilidade. E com isso ele foi construindo. Hoje ele é uma pessoa extremamente funcional, tá de alta, né? Tá vivendo a vida aí lindamente, tem notícias dele, eu sei que é uma pessoa super bem sucedida. E aí para vocês verem como que compreender esses padrões, saber lidar com eles pode provocar um impacto muito importante na vida de uma pessoa. Exatamente. O Gisele, a gente fez um curso, né, pensando exatamente em trazer esse conhecimento da terapia do esquema, bem focado na prática. Como é que você elaborou esse curso? E o que você traz? E o que as pessoas saem levando desse curso? Tá, legal essa pergunta. Como que eu elaborei esse curso? Gente, foi uma peleja, mas foi bom demais. O que acontece? Eu peguei um pouco do que eu gostei dentro da minha formação em terapia do esquema, que eu achei que foi fundamental, que fez toda a diferença na minha clínica. Peguei também a minha experiência clínica, eu tenho um percurso aí em terapia de esquema já bastante grande, assim.
E aí eu via as coisas que eram mais fundamentais e coisas também que me faltaram. O que eu gostaria que tivessem me falado quando eu fiz a formação e não falaram, que eu fui aprender só lá na experiência. Então, esse curso, né, que eu elaborei, que a gente faz junto, né, lá no ciclo, ele é um curso legal, muito legal, porque é como se eu tivesse pegado, eu tivesse feito um resumão de tudo aquilo que eu acho que é importante, encurtado o caminho, acho que esse é o melhor exemplo. Uhum. Eu encurtei o caminho para os alunos. Eu peguei os principais conceitos, aquilo que eles precisam saber, os atalhos para eles poderem já saírem de lá, sabendo aplicar a terapia do esquema, sabe? Conseguindo aplicar, e é assim que acontece. Todos os alunos que eu tive até hoje, eles saem de lá com interesse genuíno em aprender mais, sobre aprofundar mais, mas principalmente já fazendo isso na prática clínica e vendo resultados acontecerem. Então, ele é um curso teórico-prático, porque não tem como pular a parte da teoria de jeito nenhum, senão a gente não vai entender por que as técnicas precisam ser aplicadas como elas são aplicadas. Então, a gente tem uma parte teórica e uma parte prática. Essa parte teórica ajuda muito eles a pensarem fora da caixa, diferente. Porque a terapia do esquema traz conceitos muito diferentes e uma forma de pensar muito diferente. Uhum. E o mais interessante do curso é que quem faz o curso presencialmente começa ali, eu tô falando do presencial, mas não é porque o online é diferente não, tá? Eu tô falando do presencial porque no presencial eu vejo. Estou ali com eles, né? E aí eu vejo eles falando assim, nossa, eu tô me identificando demais com isso. Uhum. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sabia que eu tinha, né, essas coisas. Alguns ficam até um pouco apreensivos, né, assim, ansiosos, porque começam a se identificar bastante com as coisas, mas é uma ansiedade boa, porque eles começam a se conhecer melhor. Uhum. E aí, a gente tem esse período, essa parte teórica e a parte prática, que aí é a parte mais mobilizadora do curso, que é a parte onde eles vão aprender a aplicar, a pegar tudo isso, esse conteúdo todo que eu passo e entender como é que isso funciona na hora que ele está diante do paciente dele, que é o que faz toda a diferença. E aí que eles começam, e aí a gente tem momentos de prática entre eles, momento que eu pratico com eles, que eu estou ali atuando, e momentos que eu mostro para eles algumas técnicas, porque nem todas as técnicas, elas são delicadas algumas, e nem todas as técnicas a gente consegue aplicar ali, né, na frente deles, com eles, juntamente com eles, porque pode mobilizar muito conteúdo límbico e a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eles têm a experiência de ver, de perceber como é que faz, e aí eles saem de lá já com isso bem redondinho, sabendo, né, como é que funciona essa teoria. Então é um curso bem completinho, bem legal, sabe? Eu tenho tido um bom retorno, inclusive da vida prática desses alunos, em relação ao que eles aprenderam lá. Que ótimo, Gisele. Esse curso a gente tem um carinho muito grande por ele, porque é um curso que realmente ele traz essa prática muito forte, ele realmente desperta as pessoas para um lado da psicologia muito pouco trabalhado, né, na faculdade, e ele traz também ferramentas objetivas para que o aluno possa trabalhar com isso. E um despertar para uma coisa completamente diferente. Né? E é incrível, porque a terapia do esquema tem crescido, a gente tem visto um movimento grande, mas os alunos ainda chegam sem saber bem como é que é isso. Uhum. Mas pergunta para eles como é que eles saem de lá. Uhum. Né? Eles já saem com uma ideia... Fortalecidos. E uma ideia bem clara de como é que é isso, sabe? Assim, então, é um curso que quem topar vivenciar, eu acho que tem muito a ganhar, vai ganhar muita ferramenta, vai ganhar vai ampliar muito, uma abertura muito grande de conhecimento. Foi assim comigo e é o que eu tento passar para eles, porque, como eu disse, eu quero que eles experimentem o que eu experimentei. Eu acho que isso é muito bom. E foi assim, abriu a minha vida, meus olhos para as pessoas e para o meu trabalho, e é isso que a gente quer também proporcionar lá no curso para eles, que eles saiam de lá com um conhecimento bem amplo sobre isso. Que ótimo! Foi bom demais conversar com você, Gisele. Muito obrigada, viu? Espero que as pessoas, né, ao ouvir, se encantem também, assim como nós lá do Ciclo nos encantamos pelo seu trabalho, pela sua competência, pela sua vivência. E espero que eles usufruam desse trabalho lindo que você faz. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada por eu poder passar esse conhecimento para as pessoas. Eu acho que conhecimento
é alguma coisa que a gente tem que levar para frente. Verdade. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu também aprendo muito com vocês, com eles. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso, né? Vamos lá, sigamos. Eu espero poder passar toda essa, não só a minha paixão, mas todo esse conhecimento para somar aí na vida deles. Muito obrigada. Tá?